Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Essa semana nós vamos falar sobre Moisés. É dele que o autor de Hebreus mais fala no capítulo 11, quando trata dos heróis da fé. Por isso que nós vamos pensar na singularidade da fé de Moisés e vamos pensar a partir de 4 versículos muito interessantes. Primeiro, nós vamos ver a sua voluntária escolha. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés, já adulto, quando de fato ele descobre a sua identidade hebreia, quando ele percebe que sua origem, na verdade, não está no palácio, mas está nas construções, nas obras, no campo, ou seja, onde tem mão de obra escrava hebreia, ali está Moisés. Moisés, quando se dá conta disso, rejeita então sua posição no palácio como alguém que fora educado como o próprio faraó. Ele teve uma educação refinada, esmerada. Ele então rejeita. Esse é o primeiro ponto importante que nós vemos na fé de Moisés. O segundo ponto é a sua firme perseverança. Moisés foi perseverante, mesmo depois de romper com a corte, depois de romper com aquela vida rica que ele vivia, ele é um homem que permanece perseverante. Diz assim: pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Foi assim que ele permaneceu 40 anos, distante, sumido no deserto, meditando, pensando sobre sua própria vida e sua identidade. É ali que Moisés tem um encontro fantástico, sobrenatural com Deus. É ali que ele casa, que ele constitui uma família. Mesmo assim, Moisés permaneceu perseverante na fé dos seus pais. Um quarto ponto é que Moisés celebra a primeira Páscoa com os judeus para comemorar a saída do Egito. Diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Naquela noite, véspera da saída do povo do Egito, o anjo da morte passou por sobre todos os vilarejos, todas as casas, e toda casa que não tivesse aspergida no portal da casa, nos umbrais das portas, com sangue de cordeiro, o primogênito seria morto. É aí a origem da Páscoa. E Moisés, então, pela fé, ele vai celebrar esta Páscoa, o Pessar, a travessia, a mudança, a saída da escravidão para a liberdade. Por fim, pela fé, Moisés conduz o povo na grande travessia do Mar Vermelho. Diz assim: pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Moisés ergue os braços e o Mar Vermelho abre-se no meio, e o povo então pode passar a pés enxutos, como diz a Escritura. Pela fé. Foi pela fé que Moisés realizou grandes obras. O texto vai nos dizer, o texto do Êxodo, que não havia ninguém mais humilde do que Moisés. Mesmo assim, era um homem que conservava viva a humildade. Por isso que nesta semana, neste fim de semana, vamos pensar nossa fé, meditar nossa fé a partir desse grande homem de Deus, o grande legislador judeu, Moisés, que libertou o povo da escravidão para a liberdade. Um grande abraço e que Deus o abençoe.